Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente. E hoje temos o prazer de ter no nosso programa aquele que é considerado por muitos o maior radialista que Montes Claros já produziu. Nós vamos entrevistar Eduardo Lima. Ele não é homem só de rádio, não. Ele é homem também de televisão, de jornal, é grande escritor, durante muito tempo mexeu com política, parece que hoje deixou. Então esse é o nosso entrevistado de hoje. Eduardo, satisfação mais do que imensa tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Jorge. Eu fico feliz. A apresentação é muito mais vasta do que realmente, digamos assim, verdadeira. Claro que todas essas experiências que a gente passa na vida, e você é também um modelo disso, elas são a soma de uma série de caminhadas que você faz. Quer dizer, eu sempre fui um profissional de comunicação de forma geral. Trabalhei em rádio, televisão, jornal e tal. E esse caminho sempre nos levou, de forma muito natural, à política, que é, de fato, o vetor da comunicação mais amplo que existe. Embora eu tenha tido uma experiência, confesso, não muito animadora ou pelo menos não muito compensadora na política. Eu acho que a política é muito mais solitária do que qualquer outro mecanismo de troca de informações, de passar conhecimento. Na política você tem uma restrição, chega num momento que você tem que se restringir ao desejo de muito poucos. Então você perde um pouco a sua espontaneidade, você perde um pouco o seu compromisso com aquela coisa verdadeira que a comunicação nos permite. Eu sempre tive a alegria de poder ir para o rádio e dizer o que eu pensava de forma muito clara, muito explícita. E na política você tem que refrear esse ímpeto em razão de não ferir o interesse de um ou ferir o interesse... A política tem muita barganha, muito conchavo. Muito. E daí, e mais que isso, viu, Jorge? O poeta não pode fazer política. Política não é um ambiente para devaneios. A política, ela, na sua qualidade primeira, ela é prática, ela é pragmática, ela é objetiva. Agora, de qualquer forma, eu agradeço que você me convide, eu fico muito feliz. Não sou certamente o maior produto do rádio, de Montes Claros. O rádio hoje cresceu muito. Eu talvez fosse no momento em que o rádio era ainda muito incipiente, nós tínhamos uma emissora só. Eduardo, então vamos aproveitar que você puxou o gancho e vamos, para os nossos telespectadores ficar sabendo, conhecer bem Eduardo Lima. Como é que você começou? Como é que começou Eu tudo comecei isso? Na rádio extintas YD7. Você começou lá no Colégio São José. Eu narrava os jogos de futebol. Eu era presidente do Grêmio geral do colégio. Então, nós tínhamos um sistema de alto-falante, eu ia lá e me arvorava a ser comunicador. E aquilo, naturalmente, eu cantava. Veja bem que eu cantava. Eu era cantor, cantava em diversos lugares. Você tem uma voz dessa? Fazia serenata sob encomenda. Eu casei, entre aspas, muita gente aqui em Montes Claros e saía pelas madrugadas fazendo serenata com violões como de Zé Arlen, de Aristônio Canella e outros grandes violonistas. Cantei no Banzé. Então, sempre tive uma atividade relacionada à voz. A voz é minha libertação e é meu tronco também. Porque sempre vivi em função da voz, ou escravizado por ela, ou libertado por ela. Porque e quem foi te buscar lá no São José? Por incrível que pareça, ninguém foi me buscar no São José. Eu me lembro que eu tenho um primo, Valdir Bessa, que é médico aqui hoje, é anestesista. E ele, um belo dia, me disse, mas você tem uma voz boa, vai lá, faz um teste na rádio. Eu fui recebido pelo Gelson Dias. O Gelson... Está até hoje. Está até hoje. E o Gelson me ungiu naquela ocasião. O Gelson me ouviu e ficou bem impressionado e comentou com o Elias Siuf. Alguns 2 ou 3 dias depois, eles já me chamaram e já me botaram no ar. Tinha um jornal ao meio-dia, mas ele era gravado, então a gente gravava um pouco antes, e eu já entrei no ar, e eu me lembro que alguém disse assim, mas sua voz é igualzinha do Pedro Narciso. Eu fiquei muito honrado com isso, né? Porque o Pedro sempre foi... era vereador. Era um orador eloquente. Exatamente. Então, e a rádio transmitia as reuniões da Câmara. E eu me senti entusiasmado. Minha voz se parece com a do Pedro Narciso. Eu fiquei muito feliz por isso. Mas eu fiquei muito pouco tempo aqui, Jorge, porque... pouco tempo depois houve uma exposição e vieram umas chacretes, veio Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane. Exposição que você fala, exposição agropecuária. Agropecuária.
que a referência nossa é assim, época de exposição e pronto, e morreu, né? Hoje a cidade explodiu. Nós éramos ainda uma cidade muito pequena, provinciana. Aí mas muito gostosa, né? Nossa, certamente. Havia ruas, como diz Drummond, né? Havia jardins naquele tempo. Fazia serenata. Fazia-se serenata, havia segurança. E tudo que nós fazíamos que fosse mais pecaminoso que eu talvez já tenha feito foi pular naquela fonte pequenininha, aquele poçozinho que existe em frente à Santa Casa. Isso era o máximo de libertinagem que se praticava naquela época. Porque tudo que nós fazíamos bebíamos ou fumávamos, mas não havia ainda essa devassidão, essa coisa que, evidentemente que isso não é o normal. Mas como éramos muito jovens e tínhamos plena liberdade, nós ficávamos muito vizinhos de todo e qualquer tipo de tentação. Mas não era assim. E aí veio um moço chamado Genival Melo. Genival Melo era empresário de praticamente toda a Jovem Guarda, de Renato Seus Blue Caps e tal. Aí ele me disse, ele foi à rádio e falou, rapaz, eu ouvi você falando e gostei muito, eu posso te recomendar para um amigo meu no Rio? Eu disse, claro. Aí me telefonou Pedro Luiz Rodrigues, que na verdade é Luiz Pedro Rodrigues, que está em Belo Horizonte hoje, está bem velhinho, e ele era o diretor da Rádio Tupi, na época no Rio. A Globo ainda não era a Tupi, e aqui em Minas a Guarani, e a Inconfidência. A Inconfidência já meio decadente, a Guarani era a grande emissora de rádio. Aí ele me ligou e disse, o Genival me falou muito de você, eu quero que você venha ao Rio, que eu quero te contratar para você ir para Tupi. Eu fiquei com medo. Eu disse, eu saí de Montes Claros e ir para o Rio. Não, e simplesmente me desinteressei. Passados mais uns 3 meses, ele me telefona já de Belo Horizonte. Aí eu disse, aqui eu já posso ir, porque eu tenho pelo menos referência, lá está mais perto. E fui. E interessante que eu fiz um teste na Rádio Guarani, e então o diretor da Rádio Guarani era Assad de Almeida. Assad ouviu, e Assad veio a ser depois diretor da Philips. Aliás, o Assad é um dos digamos assim, um dos alquimistas da carreira de Elis Regina. O Assad foi um cara muito importante dentro da Polydor, a extinta Polydor. Aqueles 2 na bossa e tudo mais, era sob os auspícios do Assad. E Assad ouvindo, quando eu cheguei no momento em que ele estava ouvindo, o operador era Rodolfo Marques, finado Rodolfo, na hora que ele estava ouvindo, ele ouviu e falou assim, esse cara tem que voltar para Montes Claros. Isso não vai dar certo nunca no rádio. Ele é muito empoado. Quando fazendo um tanto de considerações, eu de fininho, digo, perdi minha chance. E esse meu primo Valdir comigo estava fazendo vestibular e de fato passou logo depois em Barbacena. E ele me disse assim, não desanime não, porque aqui em Belo Horizonte tem uma rádio que vai ser a rádio do futuro, chama-se Rádio Itatiaia, vamos lá. Eu chego na Rádio Itatiaia, estava Geraldo Ferreira, não sei se você se lembra, Geraldo Ferreira era aqui também, o Geraldão, era o diretor da Rádio Cultura, que era a rádio jovem de Belo Horizonte, que era nos moldes da Mundial no Rio. Aí o Geraldão já me colocou no dia seguinte no ar, eu também ungido por Daniel Barros, que trabalhou aqui, belíssimo locutor, ele na verdade é de Campo Grande, tanto quanto Elias Ciufi, mas veio aqui a convite do Elias, ele iria para São Paulo. O Daniel é hoje o nosso maior locutor em Minas, mas nunca fez rádio mesmo, ele é um locutor de gravação, de comercial, ele faz a Ave Maria da Itatiaia. Eu comecei na Rádio Itatiaia, lá em Belo Horizonte, e eu fiquei aqui uns 9 meses, no máximo eu fiz rádio aqui. Depois voltei a fazer novo rádio aqui. Eu fui idealizador, fundador, meio o conspirador absoluto de rádios como a Educadora. Outros profissionais que estão no rádio em Belo Horizonte hoje, que são profissionais muito bem-sucedidos, muito reconhecidos, como Joênio Martins, Laudívio Carvalho e outros tantos, mas esses muito particularmente... eles todos passaram por minha mão, eu que fiz os testes e os coloquei no rádio, Eugênio Magno, e hoje são locutores muito bem-sucedidos em Belo Horizonte, reconhecidos a nível nacional até. Nós vamos para o primeiro intervalo comercial e voltamos logo em seguida com o Eduardo Lima, ele contando como é que foi essa ascensão dele no rádio e depois na televisão, etc. Espera um instantinho que nós já voltamos.